estamos de volta aqui no Prêmio News e nesse bloco de entrevistas recebemos ele, o Dr. Renato Sanches, falando assuntos sobre o âmbito familiar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom, vamos falar de um assunto que eu acho que, além de ser polêmico, são dúvidas cotidianas, né, do nosso dia a dia, que é em relação a alguns conflitos familiares, dentre eles o divórcio, a separação. Como está funcionando em relação à separação, ao divórcio? Quais são as orientações? Perfeito, Camila. Hoje, no Brasil, existe a possibilidade do divórcio. O divórcio, meramente, o que é o divórcio? O divórcio é a extinção do matrimônio, do casamento. É a forma pela qual o casamento deixa de ter os seus efeitos entre os seus contraentes, o esposo, a esposa, o marido e a mulher, né? Ao longo da história brasileira, existiram momentos em que o divórcio ele foi praticamente proibido, ou seja, já existiu a questão relacionada ao desquite, tudo, né? Mas vamos falar da atualidade, né? A partir do ano de 2010, com a emenda constitucional número 6, possibilitou que o divórcio ele fosse aplicado de maneira instantânea, ao deixar claro que o quê? O divórcio ele é a extinção de uma relação onde aqueles que a compõem, que a integram, não têm mais o interesse em manter esse casamento. Ou seja, independente de culpa, independente dos motivos que levaram à extinção, à finalização desse casamento, não há mais o porquê essa demonstração de culpa. Então hoje é possível as pessoas se divorciarem com a intenção, né? E dentre o seu apontamento inicial, existem alguns formatos relacionados e as possibilidades desse tipo de divórcio. Então, quem deseja separar, qual é o primeiro passo a se tomar para realmente concretizar, né, essa finalização, né, do casamento? Qual é a primeira medida? A primeira medida, ela é se analisar as questões dos indivíduos. Primeiramente, verificar se aquele desfecho do relacionamento ali, ele é de comum acordo, ele é consensual. Analisando que ele é consensual, a gente vai para um segundo aspecto. Existem filhos menores ou incapazes? Esse é um outro olhar necessário para ser feito para essa situação. O outro aspecto é relacionado ao quê? Existe um patrimônio a ser partilhado? Isso é muito importante também. Mas voltando para o primeiro aspecto relacionado à questão dos filhos, não havendo filhos menores ou incapazes, é possível hoje aplicar o divórcio, requerer o divórcio em um cartório, de forma extrajudicial. Nossa, de uma forma bem mais simples. Exatamente, bem mais simples, bem mais célere, possibilitando que as pessoas tenham a sua possibilidade de reiniciar o seu projeto de vida. A questão relacionada aos cartórios torna muito dinâmico, as pessoas vão acompanhadas do seu advogado de confiança e, como é consensual, esse advogado de confiança pode estar elaborando esse relatório, essa minuta onde constam as questões do divórcio para os dois. Ou seja, além de ser uma situação muito civilizada, ela se torna econômica para aqueles que vão requerer esse divórcio. Vale lembrar que da forma consensual, né, da forma assim mais tranquila, tudo se torna muito mais fácil e mais rápido, né? Agora, quando se entra num litígio, quando se entra realmente numa briga, né, pelos bens ou pela guarda dos filhos, isso se torna realmente um pouco mais demorado, se prolonga, né, e acaba enchendo um pouco ali a máquina judiciária, né, e acaba ali prolongando algo que pode ser, hoje já está sendo muito mais simples, né? Exatamente. Sempre que a gente analisa a questão consensual, ela está plenamente vinculada à civilidade, né? As pessoas civilizadas que não têm mais o intuito de manter aquele relacionamento, aquele projeto de vida, e em se tratando de pessoas que não têm filhos menores ou incapazes, elas podem ter a opção, logicamente, do cartório extrajudicial, tabelionato, cartório, como as pessoas avaliam os nomes mais corriqueiros, né? E se tratando de pessoas com filhos menores ou incapazes, o requerimento deve ser apresentado ao judiciário. Tão importante quanto dizer as minúcias do divórcio consensual no primeiro momento,
sempre que há menores ou incapazes, se faz necessária a fiscalização pelo Ministério Público para verificar se as questões apresentadas pelo advogado no primeiro momento contemplam o atendimento das necessidades desses filhos menores ou incapazes, né? Agora, voltando para a sua questão relacionada ao litígio, a briga, né? O contencioso ali, realmente é a modalidade mais traumática para todos os envolvidos, porque além de perpetrar, de dar continuidade a todas as insatisfações que geraram ao fim do relacionamento, isso também é custoso para todos os envolvidos, visto que, nos casos anteriores que eu relatei, um advogado pode relatar a sua minuta, seja na extrajudicial ou a sua petição ali ao judiciário, mas nesse momento, cada qual precisa ter o seu advogado, porque ali tem um embate de interesses, seja na questão patrimonial, seja naquilo que eles entendem também como os apontamentos relacionados com os menores e incapazes. Bom, doutor, em relação aos alimentos, né, relacionados aos menores, porque acaba se tornando realmente uma situação bem complexa, né? E quais são as orientações e como é definido os alimentos em relação aos menores? Perfeito. Voltando ao aspecto do extrajudicial e do judicial consensual, eles compõem a minuta e o peticionamento ali de todos os interesses, alimentos, guarda, visitação, toda a questão de como vai ser o atendimento das necessidades do menor. Agora, vinculado ao litigioso, realmente, onde há aquele embate de interesses ali, e muitas vezes as pessoas utilizam o processo judicial como uma forma de manter aquele atrito de forma continuada, ali o aspecto altera-se um pouco. Por quê? Existe um posicionamento do STJ e do Judiciário, num sentido amplo, de que as ações podem ser concentradas nesse aspecto. Ou seja, eu ingresso com um pedido de divórcio, um requerimento de divórcio, cumulado com guarda, cumulado também com alimentos e visitação, sem problema algum. Só que há muitos juízes que não aplicam isso, por quê? E solicitam ao advogado, por meio de um despacho, que nada mais é que uma informação do judiciário aos advogados, que fatiem, que fracionem essas ações para que o divórcio, já sendo litigioso, não afete a continuidade dos interesses que ali também estão integrados, como os alimentos, que são primordiais, essenciais para satisfazer as necessidades dos menores, dos filhos menores e incapazes. Então, eles pedem muitas vezes para fazer esse fatiamento, vamos colocar assim, de ações, apresentar uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, no máximo, em algumas de alimentos, se tratar da regulamentação de visitas e também da guarda. A utopia, né, que tudo se resolva da melhor forma possível, né, que realmente tem ali a guarda compartilhada, que hoje é o que é indicado, né, para que os pais possam sempre estar ali presente na vida dos filhos, porque quem acaba sofrendo nessa briga, né, quando há um litígio, são os filhos, né, e acabam se prejudicando, né, ali o relacionamento entre todos, né. Então, o que é feito realmente, a orientação é que seja sempre da melhor forma possível, né. Sim, sim. É muito importante deixar claro àqueles que principalmente são pais que o fato da extinção do casamento, de findar aquele relacionamento, da mesma forma, não afeta os filhos. O pai vai ser sempre pai e a mãe vai ser sempre mãe. E para que isso se dê da melhor forma, a civilidade entre esses genitores, vamos colocar assim, o pai e a mãe serem respeitosos, terem harmonia e cordialidade no seu tratamento, vai fazer com que aquele divórcio seja o menos traumático possível para a criança ou o adolescente, né? Lembrando que o divórcio em si, ele afeta a estrutura familiar como um todo. Não tem como dizer que todas as pessoas, as crianças, adolescentes que passam por um divórcio, passam de maneira incólume, passam sem qualquer afetação que seja de alguma natureza no seu comportamento, entre outras questões, né? Mas essa civilidade, essa urbanidade, esse respeito mútuo entre o genitor e a genitora, o pai e a mãe, é possível para que isso seja minimamente traumático para os filhos.
Porque existe ali a questão também da alienação parental, né? Essa influência, né, sobre os filhos, como você mesmo disse, às vezes a máquina judiciária, ela é utilizada para se ter um conflito, uma vingança, ou até mesmo para continuar aquela relação se perdurando, né, e pode ser resolvida de uma forma simples, né? Perfeito. Se você me permite só voltar um aspectozinho para deixar claro para os nossos telespectadores as diferenças das guardas, né? Perfeito. Hoje a gente tem a possibilidade da guarda unilateral, a guarda compartilhada e a guarda alternada. A unilateral, como o nome diz, apenas um lado, ou seja, uma pessoa, seja o pai ou a mãe, vai deter todo o plano decisório. Ele vai decidir acerca de todas as questões da vida dos filhos, né? De maneira que não precisa necessariamente das orientações e atender às opiniões do outro genitor, né? A guarda compartilhada, existe uma confusão muito grande. As pessoas pensam, vou compartilhar o meu filho, né? Vou dividir ele. Vou ficar um pouquinho e ele vai ficar um pouquinho. Enquanto que o compartilhamento se dá no plano decisório. Esse tem sido o posicionamento do judiciário em que se aplique a guarda compartilhada, para que os pais, os genitores ali, tenham um bom relacionamento. E tenham as mesmas responsabilidades, obrigações, né, de forma igual, né? Iguais. Perfeitamente. E quando possível, em situações mais pontuais, tem-se a guarda alternada, onde aí sim tem-se a confusão com a compartilhada, onde eu alterno de fato a moradia. A criança vai ter ali a sua localidade, o seu quartinho, a sua estrutura na casa do pai e na casa da mãe. E eu vou ficar uma semana ou 15 dias na casa do meu pai e uma semana ou 15 dias na casa da minha mãe. Então ali, mas essa modalidade ainda é muito arrojada, a gente vê pouca aplicação, mas é uma questão até que utópica no sentido de que os pais sejam muito urbanos e cordiais entre si. Sim, é uma visão utópica mesmo, mas o que nós esperamos é que todos tenham ali realmente uma relação o mais simples e respeitosa possível, né? Pensando ali realmente nos filhos e a adaptação entre eles, né? Para que possam continuar a vida de uma forma aí bacana para os dois lados, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Seja sempre muito bem-vindo. Nos traga mais informações do âmbito familiar. E nós ficamos por aqui. Essas foram as notícias do Prêmio News de hoje. Fique agora com a nossa programação. Rede Prêmio TV, feita para você.